Você crê? Amém? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Deus tem uma palavra muito, muito poderosa. Muito, muito. Na verdade, toda a palavra de Deus é poderosa, né? O Evangelho de Deus é poder. Sabia disso? Toda a palavra de Deus é poderosa. E nós vamos falar sobre isso, sobre o poder de Deus. Abra tua Bíblia no livro de Lucas. Se você não trouxe, você pode... Mas é sempre bom você procurar e achar na tua Bíblia, anotar, grifar. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Acharam? Vamos lá. Ao regressar Jesus, a multidão o recebia com alegria. E todos o apertavam e o empurravam e iam atrás dele. 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos tudo o que tinha, veio por trás dele e lhe tocou na orla de sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse a Jesus: Mestre, as multidões te apertam e te empurram, e você pergunta quem te tocou? Contudo, Jesus insiste e diz: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia se esconder, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente ela havia sido curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? O que está acontecendo aqui? Jesus, por onde ele passava, o povo ia atrás dele. E tinha gente de toda sorte atrás de Jesus, assim como na igreja tem gente de todo tipo e com todo tipo de intenção, interesse. Vocês concordam? Assim como naquela época, hoje é assim. A gente tem que sempre pensar na palavra de Deus hoje. Então, assim como tinha um monte de gente atrás de Jesus, alguns por curiosidade, alguns porque tinha ouvido falar que ele curava, alguns porque queria ver se realmente ele era aquilo que as pessoas estavam dizendo. E nesse momento ele tinha sido procurado por Jairo, que era um líder da sinagoga, era um líder religioso. E a sua filha estava para morrer. Mas algo muito interessante acontece no trajeto até a casa de Jairo. Uma mulher vai até a presença de Jesus. Se você olhar no livro de Levítico, no Velho Testamento, você vai ver que uma mulher na situação dela aqui, o que ela tinha? Há 12 anos ela tinha uma hemorragia. Se você procurar lá no livro de Levítico, você vai ver instruções a respeito de mulheres nos dias em que elas estavam menstruadas. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia tocar ninguém nem ser tocada. Para você ter uma ideia, se ela tocasse num objeto, aquele objeto se tornaria também imundo, um objeto. Então, esta mulher aqui, ela foi declarada oficialmente, eu quero que você pense aí o peso dessa declaração sobre a vida da pessoa. Ela foi declarada oficialmente imunda. E, diferente de uma mulher que ficava menstruada por um tempo, e por um tempo ficava excluída das outras pessoas, ela estava por apenas 12 anos.
Então, no caso dela, não era uma exclusão ou uma declaração temporária. Eu li um relato de um médico esses dias falando sobre essa passagem, e ele disse que humanamente é impossível uma mulher sangrar por 12 anos e permanecer viva. É interessante. Então eu quero que você pense nesta mulher, vamos aqui tentar imaginar a situação dela. Declarada, oficialmente, excluída de tudo e de todos. Ela não podia ter filhos, se ela tivesse, ela não podia cuidar deles. Ela não podia se relacionar com o marido, se ela tivesse. Ela não podia sair para nenhum lugar, ela não podia participar de nenhuma reunião, ela não podia ir no aniversário de alguém, ela não podia comer com outras pessoas, porque ela era excluída de tudo e de todos. Pode imaginar o sentimento dela? Porque uma coisa é você ter uma doença e continuar vivendo a sua vida. Mas ela, e 12 anos eu penso que não era pouco tempo, né? Dia após dia, doente, procurava médico, e aí imagina, não, a gente não pode te curar. Não, vamos ver o que dá para fazer. E faz milhões de exames e não pode curar. Gasta tudo que tinha e não podia curar. Infelizmente, a gente não pode. Infelizmente, a tua doença não tem cura. E aí vai para um, vai para o outro, conversa com um, conversa. Eu imagino que ela deve ter procurado todo tipo de sorte de tratamento. Provavelmente essa mulher não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não pode se relacionar com ninguém, não tem vida. Era muito pesado, né, essa declaração. Ela, então, carregava, imagina, uma vergonha absurda sobre ela. E essa coisa de imundície, né, de ser imunda, de ser suja, imagino, não sei se passava pela cabeça dela algum tipo de culpa. Será que eu estou assim porque eu fiz alguma coisa de errado? E passa ano, entra ano e nada dessa mulher ser curada. Às vezes nós passamos por situações na vida da gente, nem precisa ser 12 anos. Às vezes a gente passa uma experiência intensa de sofrimento, de separação, de divórcio, de luto, enfim. Às vezes até a perda de um emprego, uma demissão. E aquela experiência é tão intensa que causa na nossa alma, nas nossas emoções, coisas horríveis. E você começa a carregar sentimentos, né, de fracasso, de culpa, de humilhação, de vergonha. E aí, você, às vezes, até aquela doença, parece que você vira aquela doença. Parece até que, às vezes, o teu nome vira aquela doença. Uma vez, estava aqui num culto de quarta-feira e tinha uma mulher que estava vindo pela primeira vez. E no momento da oração, eu me aproximei dela e aí eu perguntei para ela assim, qual o seu nome? E ela disse assim, eu sou divorciada. Aí eu perguntei pela segunda vez, qual o seu nome? Ela olhava para mim e dizia, eu sou divorciada. Quando eu ia perguntar a terceira vez, eu falei, não é possível isso. Aí eu disse para ela assim, esse não é o seu nome. Você tem um nome. E essa mulher começou a chorar. Porque ela não se via mais como quem ela era. Ela não tinha mais nem nome. Olha que louco, você chega para a pessoa, qual o seu nome? E ela diz, prazer, eu sou divorciada. Prazer, eu sou a humilhada. Eu sou a doente, eu sou a rejeitada, ou eu sou a culpada. Enfim. Se situaram aqui na situação da mulher? Situou? Aqui na palavra diz que ela tocou aonde em Jesus? Nas vestes de Jesus, mas num lugar específico, né? Na orla das vestes de Jesus. Antigamente, eu sempre via esse momento aqui
e sempre pensava nessa mulher assim, meio que se arrastando ali no chão para tocar em Jesus. E eu sempre achava que ela tocando ali por baixo da roupa dele, que era pelo fato de ser o único lugar que ela tinha alcançado, porque ela devia ser uma pessoa muito fraca, muito doente, então ela não conseguia andar como todo mundo andava, e então ela meio que foi se arrastando no chão, sabe, assim, meio que por baixo e pegou onde dava. Eu sempre achei isso. Mas esta mulher não tocou Jesus acidentalmente, nem tocou onde tocou acidentalmente. As pessoas da época, a grande maioria, elas conheciam as Escrituras. Provavelmente essa mulher conhecia a Escritura e provavelmente ela conhecia a profecia a respeito do Messias. Qual profecias? Abre lá Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias, o profeta, profetizou algo a respeito da vinda do Messias. Olha o que diz. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. De novo. Para nós, para mim, que temo o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e ele, o Senhor, o Messias, trará cura nas suas asas. Essa palavra asa é a palavra orla, é a palavra borda, é a mesma palavra usada no texto de Lucas. A primeira menção desta profecia, a primeira menção desta roupa, desta túnica, que está sendo mencionada aqui em Lucas, está lá no livro de Números. Vai para lá no comecinho da Bíblia. Acha lá, Números capítulo 15. Estão entendendo até aqui? Então, amém. Preste atenção, aqui em Números, Deus dá uma instrução a Moisés a respeito das vestes dos homens, a respeito da veste, das túnicas dos judeus. E como deveria ser essas túnicas? Vamos lá, versículo 38. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si o quê? Franjas nas bordas das suas vestes por todas as suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Estas franjas servirá como sinal para que vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, para que vocês não deixem e se arrastem à infidelidade do vosso coração. Então, presta atenção aqui, ó. Deus fala para Moisés para que toda a túnica dos homens, nas 4 pontas, então imagina aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, nas 4 pontas houvesse prolongamento de franjas. Esses prolongamentos são chamados de orla, franja, ou esta palavra que acabamos de ler ali no livro na profecia de Malaquias, asa. Eu trouxe aqui para vocês, olha. Isso aqui é um talite. Já viram? Vou pôr assim para vocês verem as 4 pontas, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Viram? Isso são os prolongamentos que Deus falou para Moisés que deveria ter nas vestes. Jesus, como um verdadeiro judeu, como um verdadeiro israelita, ele estava usando um talite naquele momento. Aonde a mulher tocou? Aqui. Porque ela conhecia a profecia. Ela sabia que se ela tocasse ali, se ele fosse o Messias, ele a curaria. No início, antes de ser usado
de maneira assim como chale, tem alguns desses talites que eles são maiores, são como mantos. Os judeus hoje, né, eles usam habitualmente no momento das orações, né? Antes de usar dessa maneira, eles usavam por debaixo da roupa. Então, eu não sei se você já viu algum tipo de filme antigo. Outro dia, coincidentemente, a gente estava assistindo um filme lá em casa. E aí meu marido falava, olha lá, não sei o quê. E eu olhava e não via nada. Porque eu estava imaginando que ele estava falando que eles estavam com isso. E eu olhava e não tinha isso. Mas aí eles usavam assim umas camisas e uns coletes. E por debaixo do colete aparecia só assim, ó. Só assim. Imagina a minha blusa por cima disso aqui. Aí vocês só vão ver as 4 franjas, tanto na frente como atrás. E depois, hoje em dia, eles usam assim. Tudo bem? Para que serviria isso daqui? O que diz o texto? Para que eles lembrassem da aliança que eles tinham com o Senhor, então para que eles lembrassem da aliança de Deus com eles e deles com Deus, e para que eles não se esquecessem dos mandamentos de Deus e andassem após outros deuses. Cada franja dessa daqui tem 5 nós. O talite tem uma série de significados. Tem 5 nós aqui, Eles significam os 5 livros da lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco ou a Torá, né, para os judeus. Cada franja, então, e tem todo um significado, isso, as cores, o que está escrito, mas o que para nós importa é, quando essa mulher tocou as vestes de Jesus, ela não tocou acidentalmente, ela tocou sabendo que se ele fosse o Messias, ele a curaria. Tem um texto de Marcos, que em Lucas não descreve, mas um texto de Marcos dessa mesma passagem, que ela diz, se eu ao menos tocar as suas vestes, eu serei curada. E eu não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que iam atrás de Jesus, elas iam com a intenção de tocar no mesmo lugar da roupa dele. Vocês já leram isso na Bíblia? Coloca para mim, Vlad, aquele outro texto de Marcos, capítulo 6. O povo ia atrás dele, clamando para que ele permitisse que eles tocassem aonde? A borda do manto, ou seja, todas as pessoas sabiam da profecia. E correndo eles por toda aquela região, eles começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que Jesus estava. Onde quer, pois, que entrava Jesus, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que deixasse tocar o quê? Ao menos a orla do seu manto. E todos os que tocavam, acontecia o quê? Alguns ficavam curados. Quem ficava curado? Todos ficavam curados. Cada milagre que Jesus fazia apontava para a natureza messiânica dele. Cada milagre que acontecia, aquele pessoal ali que ficava analisando, que ficava atrás e vendo, será que não é, o que ele está fazendo, vamos atrás dele. Eles estavam, na verdade, testando, porque eles também conheciam a profecia. Entende? Se ele for o Messias, vai ter que acontecer isso. E se cumpriu tudo. Infelizmente, eles ainda estão esperando o Messias. Mas para nós, que tememos o seu nome e o conhecemos, sabemos que ele já veio. E que ele traz em suas asas cura. Você vê no final do texto de Malaquias, diz assim, e quando isso acontecer, você vai sair saltando, liberto da estrebaria. Aí você pensa numa pessoa presa, numa pessoa limitada,
de alguma maneira, sendo liberta pela cura e pelo poder de Deus. Essa mulher, eu penso que ela não foi curada somente fisicamente. Certeza absoluta que ela não foi curada só fisicamente. Ela começa sem nome, ela começa sendo ninguém, e ela termina sendo chamada de filha. Eu tenho certeza que ela foi curada ali, corpo, alma e espírito. Certeza. Certeza que ela foi curada da vergonha. Gente, ela não podia tocar um homem no meio da rua. Entendem? Ela não podia sair de casa. Então ela enfrentou muitas barreiras, como nós enfrentamos muitas barreiras para chegar até Jesus. Se eu estou 12 anos doente, imagina o tanto de incredulidade que eu tenho que enfrentar para sair da minha casa, porque afinal de contas eu já saí muitas vezes para procurar ajuda. Muitas pessoas já falaram que podia ajudar e não ajudou. Às vezes você já até orou com um monte de gente e você continua doente. Às vezes você tem que vencer a tua família para sair de casa, você tem que vencer o preconceito, você tem que vencer a si mesmo, vencer a tua mente, vencer a multidão, vencer o teu medo. E ela foi curada não só fisicamente, certeza. Assim como eu creio que o Senhor nos deu essa palavra hoje, e o poder dele não está limitado a curar apenas doenças e dores essa noite. O Senhor quer nos curar de tudo aquilo que nos prende, que nos prende em casa, que nos oprime, que nos envergonha, que nos traz culpa. O Senhor quer nos curar. E se eu e você conhecemos esse Messias, eu não posso perder a visitação dele. Mas tem gente que perde, assim como teve gente que perdeu naquele dia. Quando Jesus fala, de mim saiu o poder, quem me tocou? E aí Pedro diz assim, olha, vai ser um pouco difícil agora ver quem tocou. Porque está todo mundo tocando. Ele fala, não, mas um tocou diferente. Essa palavra tocou é a palavra agarrou. No original. Então não foi assim um esbarrão. Aquela mulher, sabe aquela coisa assim? Eu sei aonde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer e ninguém me pede, eu vou e vou tocar e sai da minha frente porque eu vou. E se tiver que pisar no pé de um, pisa, se tiver que cutucar, cutuca, mas eu vou. Eu saí da minha casa com um propósito. O tempo todo a gente está na presença de Deus, não é? Você não está na presença de Deus o tempo todo? Mas o tempo todo você é tocada por Ele ou está tocando Jesus? O tempo todo você está na presença de Deus, mas não é o tempo todo que você tem consciência dessa presença. Quantas vezes Jesus passa aqui e você está curtindo foto no Instagram? Quantas vezes Jesus passa e você está dormindo? Quantas vezes Jesus passa e você está batendo papo? Quantas vezes Jesus passa, mas você às vezes nem está dormindo, nem está fazendo outra coisa, mas tem algo que te impede. O primeiro vai, mas você não vai. O primeiro levanta, mas você não consegue levantar. E quando ninguém levanta? E você sabe que tem que levantar. E você sabe que tem que ir lá. Você sabe que tem que receber aquela oração. Mas aí ninguém levanta. Fica aquele silêncio. Gente, por favor, levante quem precisa de oração nessa área. Gente, não levanta ninguém. É um horror. Não levanta ninguém. Um espera o outro levantar. Quando o primeiro levanta, vem todo mundo. Aquela mulher, gente, saiu de casa. Eu não estou nem aí se alguém vai, eu vou. Eu não estou nem aí se alguém está conversando, eu vou tocar em Jesus. E não importa o que o médico disse,
e não importa o diagnóstico, e não importa se já faz 12 anos, eu vou tocá-lo. Amém? Esse poder de Deus, volta lá no texto de Lucas. Esse poder de Deus que fluiu, Vlad, é Lucas 8:46. Esse poder de Deus que saiu de Jesus e que ele percebe que saiu dele poder, acharam aí? Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Essa palavra, no original, é a palavra dunamis. Já ouviu essa palavra? Dunamis. Dunamis é poder, mas não é qualquer poder. É um poder em movimento, é um poder explosivo. Daí deriva a palavra dinamite. Se eu falo dinamite, você já consegue pensar o que é dunamis, não consegue? Dinamite, que é uma palavra forte, né? Dinamite não tem nem como explicar, né? Você já pensa o que é uma dinamite. Então, poder, esse poder aqui que Jesus está dizendo que saiu dele, é esse poder explosivo que vinha de Deus. Saiu dele e entrou naquela mulher. Sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? É muito interessante. 1.672 vezes aparece a palavra dunamis. Esse poder está à minha disposição na pessoa de Jesus. Quando aquela mulher tocou Jesus, ela estava tocando o poder de Deus. O Messias que viria, que já veio e que está aqui, é exatamente o mesmo que estava ali. Sem tirar nem pôr. O mesmo. O mesmo poder. Essa palavra dunamis, ela aparece ali no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando o povo estava esperando a promessa da vinda do Espírito Santo. E aí diz o texto, mas recebereis, olha ali, ó, mas recebereis o quê? Dunamis. Quem vai trazer dunamis? O Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que serviria esse poder? Para eles serem testemunhas do poder de Deus. Para que você precisa de dunamis? Para acordar amanhã. Você precisa de dunamis para vencer o diabo. Você precisa de dunamis para vencer o pecado. Você precisa de poder de Deus para resistir às tentações. Você precisa de poder de Deus para orar. Você precisa de poder de Deus para cantar, poder de Deus para tocar, poder de Deus para tudo. E onde está esse poder? Em Jesus. E aí Jesus diz, saiu o poder. E esse poder cura instantaneamente aquela mulher. Esse poder, eu penso que a gente experimenta ainda muito pouco da parte de Deus. Não sei se você busca esse poder quando você está sozinho, mas quando estamos juntos, há um mistério. Quando estamos juntos e quando buscamos o Senhor juntos, há um mistério. Há um mistério na unidade, há um mistério quando estamos ali adorando juntos, buscando junto, um impondo mão sobre o outro e um orando pelo outro e ungindo. Há um poder que é liberado quando estamos juntos. Há um poder. Quando Deus ele fala lá em Apocalipse, se você quiser anotar aí, no capítulo 3, no versículo 8, ele está falando sobre a igreja de Filadélfia. E ele fala para essa igreja que ele conhecia as obras desta igreja e que esta igreja guardava a palavra dele. Mas o que ele tinha contra ele, sabe o que era? Que eles tinham pouco. Olha lá. Tem pouca força, é a palavra dunamis. Ele tinha contra essa igreja que eles tinham pouco poder. Eles até guardavam a palavra do Senhor, mas eles tinham pouco poder.
E o Senhor quer derramar o Espírito dele. Quarta-feira, não sei quem estava aqui quarta-feira, teve um momento que a gente fez um corredor aqui com os intercessores, com algumas pessoas, e as pessoas iam passando e a gente estava orando para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, fossem tocadas pelo poder de Deus. E aí tinha um menino aqui na ponta assim, do corredor, que ele aparentava uns 13, 14 anos. Como você chama? Pedro. E aí eu falei, bom, eu tenho que explicar para esse menino, porque eu sabia que ele não, pela carinha dele, ele não sabia nada de nada, ele não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. E aí eu olhei para ele e falei assim, Pedro, você conhece o Espírito Santo? Ele fez, você conhece a Deus? Ah, ótimo, então o Espírito Santo é Deus, ok? Ele, falei, bom, agora em 5 segundos eu tenho que explicar tudo. Aí eu expliquei quem era o Espírito Santo, quem era Deus, e o que era ser cheio do Espírito. Mas, gente, foi assim, só por Deus que aquele menino entendeu, só por Deus. Ou ele não entendeu e Deus agiu sem ele entender, não sei. Porque ele estava entrando no corredor. Eu falei, gente, eu tenho que dizer alguma coisa para ele. Eu falei, Pedro, se você crê, você vai ser cheio do Espírito Santo. E agora eu vou orar por você e você vai começar a falar em línguas. Amém? Aí ele fez, amém. Gente, ele começou a orar em línguas instantaneamente. E ele começava a chorar. E aí ele levantou as mãos. Eu não sei depois que fim que ele deu, porque eu estava na ponta do túnel. Eu não sei nem se ele chegou até o fim, o que aconteceu com ele depois. Porque muitas pessoas foram tremendamente visitadas ali pelo poder de Deus. Pedro, confia em mim. É coisa boa. Vai. Entra aí e vai. E não fala em português. E ele com aquela carinha. Gente, automaticamente ele começou a orar em línguas. E ele recebeu poder. Há muitas maneiras do poder de Deus se manifestar. Muitas maneiras. Muitas. Mas se Ele está aqui, o poder dele está disponível para mim, o que me impede de tocá-lo? O que eu tenho que precisa ser tocado pelo poder de Deus? O que dentro de mim precisa desse dunamis? E se for a última vez que eu estarei na presença dele? Eu sempre penso isso, sabia? Se for a última vez que eu tenho para buscá-lo. Tocar nas vestes, na orla, é crer na palavra do Deus eterno e é crer que quando eu tocá-lo, eu vou tocar a glória de Deus. Essa mulher saiu com fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe. Olha, eu não sei qual é o teu sentimento quando você sai de casa. Mas eu acredito que não tem outro sentimento, assim, não tem outro sentimento que possa valer a pena para sair de casa num domingo assim, né? Que tá gostoso para dormir, que tá gostoso para ficar debaixo da coberta, assistir um filminho, não tá gostoso? Chuvinha. Para mim, não tem não tem uma razão maior do que vir para tocá-lo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Por isso que eu... Como assim a pessoa vem e vai? Vem e vai. Igual. Vem e vai. Igual. Vem e vai. Igual. E Ele está disponível, o poder dEle. Eu preciso crer, eu preciso sair da minha casa e não só do local físico, mas você precisa sair da tua situação, você precisa sair da tua enfermidade, você precisa sair da tua dor,
você precisa sair dos teus medos, você precisa ignorar absolutamente a sentença que lhe foi dada. Talvez você tenha recebido uma sentença de uma doença. E você tem que sair determinado. Eu vou tocar Jeová Rafá, o Deus que sara. E eu não volto para casa, a não ser que eu esteja curada. E eu vou agarrar Jesus. Eu vou crer na palavra. Não importa se tem 12 anos ou 30. Às vezes a gente tem tanto tempo de igreja que o que a gente tem que vencer é o tempo de igreja que a gente tem. Sabe? Porque se a gente fosse como esse menino, o Pedro, que não sabe nem o que é igreja na vida, não sabe nem o que estava acontecendo aqui, e em 2 segundos eu expliquei algo para ele e ele fez assim, eu quero. Ele recebeu. Os que chegam, normalmente têm mais facilidade para receber o poder de Deus. Os que estão há mais tempo, ou pensam que estão sempre, tocando esse poder, ou pensam que não é mais o momento. Já passou o meu momento. Já passou o meu momento de ter experiências poderosas com Deus. Mas eu pelo menos penso que meu momento nunca passa. O meu momento nunca passa. O meu momento com Deus, quem quer, eu quero. Quem vai, eu vou. É com Ele, eu vou. É por Ele, eu vou. É para Ele, eu topo. E você nunca recebeu ainda o suficiente. Não tem limite o poder de Deus. Não tem limite. Você não recebeu ainda o suficiente ou algo que tenha aí enchido totalmente você. Deus tem mais poder, mais unção, mais presença, mais porção da cura, mais porção da libertação dele. Para você viver, para você testemunhar. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, no fim dos tempos, sem poder de Deus é impossível. Sem poder de Deus você se corrompe, você se perde. Sem poder de Deus, você não permanece casado. Sem poder de Deus você não consegue permanecer orando. Você precisa do dunamis, do poder de Deus sobre a tua vida. Você precisa buscar isso, junto, separado, de 2, de 3, eu não sei, você tem que buscar. Você tem que buscar esse poder. Você tem que tocar as vestes do Messias. Debaixo das asas dele, eu encontro cura. E eu sairei da estrebaria, eu sairei deste lugar, liberta e curada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?